que a gente deve balancear alimentação e treino e tal, e eu comecei a entender mais ou menos como é que eu tenho que comer, né? Na verdade, não só por conta do treino e por conta de como que você vai tratar o seu corpo, mas também por conta da sua atividade diária, das necessidades que você tem de sono, da necessidade que você tem de ter um dia de trabalho produtivo, né? Então eu sei, por exemplo, que quando eu chego à noite eu tenho que jantar, mas que eu não posso comer tanto carboidrato, porque eu preciso ter um sono mais tranquilo, né? Porque tem gente que aqui na nossa região especialmente, né, que é cultural tomar aquela pratada de açaí com farinha, às vezes coloca aquela colherzinha a mais de açúcar, né? Então fica aquela bomba calórica. Bota um charque para dentro, tu fica com o bucho cheio, vai dormir pesado, não tem um sono bom, né? Não libera as calorias que precisa, aliás, acumula a caloria, não perde durante o sono, pelo contrário, é mais devagar, o nosso organismo funciona, né? Então você acaba acordando de manhã mais cansado do que quando deitou para dormir, a princípio, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho, entender um pouquinho como é que a gente pode tratar a nossa saúde, né? E a nossa capacidade produtiva, entendendo como é que a gente tem que comer. Então eu cuido, né? Não vou dizer que eu não tome uma cervejinha, não tome um açaí de noite também, às vezes acontece. Mas se você souber regrar isso aí, vai dar certo. Agora, vocês querem perguntar para mim se eu janto ou não? Você janta, Buraquinha? Não é pouco, não. Rema. Não, eu também já, depois que comecei a treinar, eu comecei a me policiar. Porque eu vim de uma vida sedentária pra caramba também, né? Nossa vida de professor não é uma vida fácil. É verdade. Assim como a vida de acadêmico não é uma vida fácil. Principalmente esse acadêmico que tem outras atividades, tem trabalho, tem família, tem filho, tem periquito e papagaio. Aí ele vem para cá fadigado. Por exemplo, o acadêmico do turno da noite, hein, Tayuri? Ele vem para cá cansado, ele vem para cá estressado, ele já pegou assim 8 horas de trabalho, estou dizendo por baixo, porque nossa clientela aqui, público de Santana, é uma clientela assim, muito diversificada, né? Tem pessoal que trabalha ali na feira, um pessoal que trabalha ali no comércio, um pessoal que se vira nos 30. Exatamente. Aí chega aqui cansado. Aí ele vai sentar numa cadeira e olhar o professor dar aula para ele ali. Aí ele vai olhar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí tudo isso tem alguma relação, eu pergunto logo para você, Tayuri, tem alguma relação com alimentação, com esse modo de vida saudável? Comece a dar umas dicas para a gente, por exemplo, do que esse acadêmico pode fazer ao longo do dia para que ele não chegue aqui tão fadigado, tão estressado, tão cansado em relação ao trabalho que ele teve o dia todo. Isso tem a ver com alimentação, tem a ver com exercício. Dá uma dica pra gente sobre isso aí. Sim, eu sempre brinco, inclusive com meus alunos, que à noite não dá pra gente utilizar muito data show, né? Que a galera já vem cansada e a gente tem que se virar nos 30 para dar uma aula à noite, porque geralmente a gente tem esse público. E aí, eu sempre falo que a gente tem que precisar se programar, principalmente aos fins de semana. Então, por exemplo, a minha rotina ela é bem corrida. E para mim conseguir manter a minha alimentação durante a semana, eu faço essa preparação aos finais de semana. Então, eu tenho algo pré-cozido. Né, professora, por que a alimentação durante esse dia a dia? Porque está comprovado cientificamente que quando você tem uma alimentação saudável, essa alimentação, ela diminui o impacto do estresse no teu dia a dia, ela favorece com que você tenha maior acúmulo de energia, né, e maior disposição para o bem-estar. Então, a alimentação ela é extremamente importante quanto a esse quesito. Eu falo um pouquinho também sobre a higienização do sono, né? Professor, eu preciso acordar muito cedo e eu vou dormir tarde. O que acontece? O ideal seria que a gente conseguisse utilizar esse tempo que a gente tem para dormir da melhor forma possível. O que muitas vezes acontece?
A pessoa sai aqui da instituição, o aluno, né? Vai para casa, janta. O que a gente costuma fazer? Vou pegar o celular. E aí você começa a passar um vídeo, você passa 2 vídeos, e aquela luz, a exposição àquela luz, ela acaba dificultando o teu sono. Mas, professora, eu termino de mexer no celular, eu vou dormir. Isso não interfere eu dormir. Não é que interfira você dormir, mas interfere nas fases do teu sono. Então, por exemplo, você consegue dormir 6 horas de sono, mas você acorda como se não tivesse dormido. Você acorda cansado, exausto. Já aconteceu com alguém aqui. Eu vou dormir, né? E aí você acorda como se nem tivesse dormido, mais cansado do que quando você foi dormir. Então, isso interfere, que a gente fala, nas fases do sono. A gente tem, em média, 4 fases, 3 a 4 fases, né? Eu prefiro utilizar as 4, que eu acho que elas são destrinchadas da melhor forma possível. E o ideal seria que a gente conseguisse passar por todas as fases do sono, aquele sono leve, o sono moderado, o sono pesado, o sono não REM, que a gente fala, que é aquele que a gente propriamente descansa, né? Então, o sono e a alimentação, ele vai interferir no teu dia a dia, tanto no aspecto social. Você fica com um bom humor melhor para lidar com os problemas do dia a dia, você tem menos teor de estresse. É claro que o teu dia a dia, a forma com que você trabalha vai interferir diretamente também, mas aí a gente tem como amenizar essas determinadas situações. Patrícia, me diga uma coisa, quando você começou a treinar, né? Você já tem um histórico aí de quanto tempo de treino? Assim, Comecei em 2015. 2015, então... E eu era bem obesa, né? Eu pesava em torno de 85 quilos. E hoje? Agora eu estou com 72. Então deu uma... Mas eu já cheguei a 61. Quando eu cheguei aqui na Madre, eu estava com 67 quilos. Aí fiz também toda uma dieta de ganho de massa. Eu fiquei muito magrinha com 61, fiquei bem fininha, mas eu quero voltar para lá, tá? Eu quero voltar. Só que eu quero ganhar mais músculo também, ficar mais definida. E isso tem a ver com saúde. Vou fazer 45 anos, né? A gente, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente tem que cuidar de músculo. O músculo vira patrimônio, né? É verdade. Então, a gente precisa cuidar, tem que ganhar, até para evitar lesão, para a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida, né? Poder agachar, poder subir escadas. Meu objetivo é esse. É claro que a estética é bacana, a gente ter uma boa aparência, uma boa apresentação, mas mais do que isso é ter saúde e qualidade de vida. Pensar bem, se movimentar bem, né? E tem a ver com saúde mental também. Exatamente. Né? Tem a ver com saúde mental. Para mim, hoje, eu digo assim, o exercício físico é uma satisfação, a gente faz, né, com muito gosto, mas a dieta é difícil. A dieta é o grande gargalo, é com essa que eu luto o tempo todo, porque eu sigo direitinho, chega no final de semana... Aí é uma desgraça. Eu dou minha vacilada. Mas não é aquela escorregada tão grande, mas não é para vacilar. Tem que viver aquele estilo ali. Eu acho que a gente tem que, para atingir o resultado, né, de fato, como diz o nutricionista, tijolinho por tijolinho, todo dia. Eu estava conversando com um amigo, né, sobre isso aí, Alessandra. A gente, desde quando a gente nasce e é criado pelos nossos pais, a gente acaba adquirindo um hábito alimentar. Esse hábito alimentar, muitas vezes, família de pobre, como é a minha, feijão, arroz, um macarrão, uma proteína, uma carne, um frango, um peixe, um isso ou aquilo, não é isso? Aí, esse hábito alimentar, ele acaba se transformando em uma crença na tua vida. E para você se libertar disso, para se libertar de qualquer crença já é um problema. Por exemplo, Alessandro, na tua juventude, assim, não vou dizer que tu não é um jovem, tá? Vamos dizer assim, jovem senhor. Você é um jovem senhor, tá? Na tua juventude, o teu hábito alimentar mudou muito de lá para cá ou você mantém? Porque essa situação aí do final de semana, a gente volta para o hábito alimentar cultural da nossa família e acaba, às vezes, arruinando aquela semana lá que a gente batalhou para manter. O teu hábito alimentar, culturalmente falando, é o mesmo hoje, desde quando você foi criado no seio da tua família? Definitivamente não. Definitivamente não. Eu acho que depois que a gente começa a ter consciência, né, ou começa
a conhecer do mundo, das coisas, né, a gente começa a tentar ajustar a nossa vida dentro de um padrão, quando a gente quer também, né? Acho que as necessidades vão se apresentando. E comigo, ela se apresentou, acho que uns 8 anos atrás, quando, como eu falei agora há pouco, tive que fazer um exame médico e fui diagnosticado com gordura no fígado. E aí eu não fazia nada, além de ter uma alimentação, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de regramento, eu também não fazia nenhuma atividade física, não fazia parte de mim. Eu só fui buscar depois que eu fui assim diagnosticado, né? Então isso me fez refletir, estudar e buscar outras formas de ter qualidade de vida, de melhorar a minha situação de saúde e tudo mais. E acabou sendo, para mim, uma saída muito bacana, muito legal mesmo, porque hoje eu não me enxergo na minha vida sem fazer o que eu faço hoje, não só em termos de atividade física, como em termos de hábitos alimentares. É tanto que a gente fica, de certa forma, quando a gente realmente quer que isso aconteça, a gente se policia, a gente fica com dor na consciência quando a gente faz errado e tal. Mas isso também não tem que ser algo pesado para a gente levar, né? Mas que se a gente tiver o equilíbrio adequado, isso se torna bem tranquilo. Mas respondendo de fato a sua pergunta, acho que os hábitos mudaram consideravelmente. E de novo eu cito o açaí. Eu não tomo mais açaí com farinha. Perdeu o costume. Perdi, totalmente. E quando eu era moleque era pior, que a gente pegava o açúcar escondido, né? Em casa a gente pegava o açúcar escondido. Era a minha avó, e eu sou menino criado com vó, ela não permitia que a gente tomasse açaí com açúcar. E todo mundo pegava escondido, e eu idem. Hoje em dia eu não consigo conceber a possibilidade de colocar absolutamente nada no açaí. Isso é uma mudança significativa para quem do norte, né? Para quem pisa nessa. Eu não vou nem entrar nessa briga aí, se o cara é açaizeiro Nutella ou se ele é açaizeiro raiz. É melhor não. Mas puxando aqui um pouco essa ideia de criando os novos hábitos, né, Tayuri? Por que eu perguntei para eles essas situações? Porque a ideia aqui é você dar dicas para nós e para os nossos seguidores que estão aqui na nossa live, sobre essa ideia de criando os novos hábitos de vida com foco na inserção do ensino superior. Me diga, ou diga para a gente, né, todos nós aqui, um hábito que a gente possa mudar na nossa vida, ou que a gente possa criar a partir de hoje, para ter um resultado melhor dentro do ensino superior. Primeiro depois eu vou te perguntar outras coisas. Perfeito. Para entrar nesse assunto, primeiro eu tenho que falar que para a gente criar um novo hábito, a gente tem que deixar um hábito para trás. Porque se eu pegar o meu dia assim e destrinchar, principalmente para quem já está no ensino superior, para quem vai entrar agora com a gente, você vai olhar que meu tempo é muito corrido, então eu não tenho tempo de criar um hábito do exercício. Eu sempre falo, por exemplo, que o exercício tem que ser um que você goste. Não adianta eu falar para vocês, olha, faz tal exercício. Eu falo que eu nasci para musculação, levantar peso. Mas, por exemplo, se me colocarem na piscina, eu vou boiar, eu não sei nadar, né? Então, assim como tem pessoas que são da zumba, eu acho lindo essa diversidade, né? Então, eu acho que para criar um novo hábito, eu tenho que deixar um para trás. E muitas das vezes, para criar um novo hábito, eu tenho que como eu posso falar? Eu tenho que me programar. Muitas das vezes na minha vida, eu saí de casa muito cedo para estudar. Eu saí de casa com 17 anos, estava completando 18 quando eu me formei em técnica em enfermagem, eu fui morar só. Quando eu estava na minha casa, como a gente falou dos hábitos, meu pai, ele trabalhava na feira. E eu sempre fui trabalhar na feira com meu pai desde os 10 anos. Então, tudo que é fruta, eu era acostumada a comer. Tanto que hoje eu não consigo olhar para uma melancia, tanto que eu vendi melancia na feira. Então, eu sempre tive esse hábito de frutas, verduras. E aí falei, pai, agora eu estou indo estudar. Vim embora para Macapá. Quando eu cheguei em Macapá, eu era uma estudante que morava só e ganhava muito pouco por mês. Então, a minha rotina eu tive que me adaptar. Então, por exemplo, eu não conseguia comprar uma dúzia de bananas, mas como eu estava acostumada a comer fruta, eu ia lá, comprava 2, 3, 2 laranjas. Então, eu sempre falo que é de acordo com a nossa realidade. Eu também não vou aqui colocar hábitos para vocês que não tem como a gente seguir. Tayuri, você fala da alimentação saudável, das frutas, mas como que eu vou fazer com aquilo que eu ganho? Muita gente ganha um salário mínimo por mês.
Então, eu sempre falo, tente dar o seu melhor com aquilo que você tem, né? Então, por exemplo, eu passo muito tempo, um exemplo, tá? Eu passo muito tempo na internet. Vamos diminuir esse horário? Porque, assim, tem pessoas que são extremamente radicais e elas têm muito sucesso com isso. Olha, não, a partir de hoje eu vou mudar tudo, vou mudar minha alimentação, e aí eu vou dormir melhor, e essa pessoa consegue. E eu até falo que nós temos uma diferenciação daquilo que é motivação e daquilo que é hábito. Geralmente, com o passar do ano, a gente teve aí o ano novo, né? A pessoa, não, agora, em 2024, eu vou mudar. Exercício, dieta, alimentação, enfim, o que você programou, né? E aí passa dia 2, 3, 4, não, depois do carnaval. E aí você vai levando. E isso não foi um hábito, isso foi uma motivação. Tá, Yuri, quanto tempo eu demoro para criar um hábito? De acordo com os especialistas, já ouviram falar do programa de 21 dias? Então, isso não é verdade. A gente fala que a gente leva de 14 dias a 300 dias para criar um hábito. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, Tayura, eu estou há 2 meses treinando, ainda não gosto, não quero. Você vai precisar de um tempinho maior. Assim como tem pessoas que, não, estou há 2 semanas fazendo a dieta, já mudei minha vida, já peguei, já não vivo mais, né? Então, a gente não pode se martirizar. Eu falei que eu vou estudar e não estou conseguindo estudar, então não vou mais fazer. Não é isso. Então, hábitos que a gente pode levar para a sua vida, para começar, eu diria que o sono. Eu sempre falo para os meus alunos, é uma coisa simples, né? Eu quero mudar de vida, eu vou fazer logo algo extraordinário. E o teu sono, eu sempre falo como enfermeira, que quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente tem que programar e mudar é o sono. Se você não dorme bem, o teu aspecto cognitivo não trabalha bem, o teu aspecto hormonal, que é quem vai regular todo o teu corpo pelo sistema endócrino, não vai funcionar bem. E aí você vai ter, quando os seus hormônios não funcionarem bem, tu tem uma queda lá no aspecto físico e cognitivo. Então, é a chave que a gente precisa para regular todo o nosso sistema biológico, para começar a melhorar o sono. Inclusive, pessoas que dormem menos de 6 horas, ela tende a ter muito mais patologias, doenças, do que uma pessoa que dorme mais. Então, Tayura, eu não consigo dormir mais, eu não consigo ter uma higiene do sono, que é o que a gente fala. Higiene do sono nada mais é do que você afastar aquilo que prejudica teu sono, né? As luzes muito fortes, zoada, enfim. Então, o sono, para começar, Tayura, eu durmo 4 horas, vamos tentar dormir 4h30? 4h40, 5 horas por noite, porque as mudanças, geralmente, a gente tem que começar aos poucos, né? Para quem consegue fazer, dar uma virada aí, perfeito, mas muitas das vezes a gente tem que começar aos poucos. Então, para começar, principalmente no aspecto cognitivo, tem um estudo que fala que alunos, né, estudantes que dormem mais, eles tendem a ter uma memória muito melhor. E aí, para quem quer estudar, principalmente concursos chegando aí, é uma boa, né? Geralmente o que acontece é o contrário, né? O concurseiro dorme pouco. Ele dorme muito pouco, toma Ritalina, ele faz aquelas doidices de Guaraná, não sei o quê, para ele não dormir, para ele aproveitar o máximo do tempo dele estudando. E aí, Patrícia, como é que faz agora? Esse é um bom momento para a gente refletir, né? Considerando que a gente está aí aguardando o edital da CESA, a gente abriu o nosso cursinho agora. Abriu inscrição, a partir do dia 19 de fevereiro a gente vai estar com um cursinho aí no turno da tarde e da noite, da CESA. Estamos recebendo muito matrículas, professora, muita mesmo. E assim, a gente tem essa impressão, vou me matar de estudar, aí eu não treino, eu não durmo bem, como qualquer coisa, café para cima, né? Exatamente. E vou estudar. O que você faz? Você desregula todo o seu corpo, você desregula seu sono, aí você aprende menos, sua cognição fica com um déficit, né? Eu penso que o primeiro aspecto que o concurseiro tem que fazer é adequar o seu hábito de vida. O concurseiro, o estudante, né, precisa dormir bem, se alimentar melhor, ingressar num treino, né? A gente precisa ter um plano de vida. E aí você vai, claro, produzir mais o seu tempo, você vai ficar mais eficiente e eficaz no estudo, né? É um negócio difícil, né? Porque às vezes o concurseiro ele acaba criando uma ansiedade, né? Que é uma palavra assim que dá uma tristeza só de falar, né? Ansiedade. Porque hoje em dia o que mais a gente vê de diagnóstico aí é pessoas com ansiedade. É verdade. Por exemplo, chega aí a semana de prova da faculdade, que aí o camarada ele espera a semana de prova para poder dar um gás maior nos estudos, né? Aí ele vai
acabar diminuindo as horas de sono, vai passar às vezes madrugada, né, estudando para tirar boa nota. E aí, qual é a dica? Outra dica para ter esse desempenho dentro de sala de aula e fora dela, na vida em si. Você já me falou do sono. Agora me dê outra dica que esse nosso acadêmico possa ter para melhorar essa condição de vida dele, esse hábito de vida. Como você citou muito bem a ansiedade, né? E ela acaba influenciando em outros fatores. Então, como enfermeira, eu digo que algo que ajuda é você se programar. Por exemplo, vou pegar aqui minha lista e aí eu vou anotar tudo que eu tenho para fazer durante o dia. Então, por exemplo, a semana de prova daqui a 2 semanas, eu vou começar a estudar hoje para essa matéria aqui. E eu sempre falo, é muito exaustivo eu pegar 5 horas e estudar direto às 5 horas. O nosso cérebro, ele trabalha com um sistema de recompensa. Então, o que é ideal? Olha, eu vou estudar aqui 40 minutos focada e daqui a 40 minutos eu vou ouvir 2 músicas ali que eu gosto, vou fazer alguma coisa, depois eu volto. Comigo funciona muito bem. E assim, eu sempre brinco com meus alunos que eu estava com quase 40 aulas semanais semestre passado. E são muitas matérias diferentes. E o que me auxiliava a estudar, porque nós, professores, a gente estuda muito antes de dar uma aula, era esse tipo de programação. E eu passo para os alunos. Os alunos de primeiro semestre, quando eu pegava alunos de primeiro semestre, eu sempre dava dicas de estudo para o primeiro dia, né, de aula. A gente vai ver coisas maravilhosas com a Ingrid, doutora, que está vindo amanhã, né? E aí eu sempre falo que se programar melhora em questão da ansiedade. Então, olha, eu vou fazer isso aqui hoje, amanhã eu vou estudar para isso. E aí, quando eu vou dormir, eu sempre falo, aqui na cama eu não consigo resolver nada. Então, eu tento me desligar, porque senão a gente leva para a cama nossos problemas. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer uma reunião, eu tenho que criar isso. E aí eu tento me desligar através da minha programação. Então, monta uma agenda, para você que ainda não tem sua agenda, compre sua agenda e comece a se programar. Tayuri, eu não tenho o hábito de estudar. Vamos começar aos poucos? Tira 30 minutos da tua manhã para você estudar. Posterior a isso, tira mais 30 minutos à tarde. Tayuri, o meu único horário para estudar é na hora do almoço. Entre meio-dia e 2 horas. Quanto tempo você consegue? Eu consigo 20 minutos. Vamos começar com esses 20 minutos? Porque às vezes a gente... já aconteceu com alguém. Eu não vou treinar porque eu ia treinar 1 hora, só vai dar para treinar 20 minutos. Então, eu não quero. É melhor a gente começar com pouco do que não fazer. Então, se programar é uma boa dica aí de um hábito que a gente pode começar a criar em 2024. Monte sua lista, compre sua agenda e vamos começar aos poucos, né? É uma boa dica, né, doutor Alessandro? Eu queria contribuir nesse sentido também, e concordo completamente aí com a professora Tayuri. Eu estive há pouco tempo também fazendo meus estudos de doutoramento, né? E eu posso falar bastante sobre isso, porque quando a gente senta para escrever uma tese, é sentar e ler, escrever e penar. É grande parte do tempo. E para isso não te causar sofrimento, ansiedade ou qualquer outro tipo de situação, é necessário um planejamento. E é necessário que você entenda que você não pode comprometer o tempo todo com aquela tarefa. Porque realmente chega um momento, vocês que são alunos, que estão na graduação ou que já foram alunos do curso técnico, vão saber disso naqueles momentos em que a gente está fazendo a leitura de um texto, e aí quando você percebe que você está lendo, mas não está fazendo, que aquela leitura não está fazendo sentido, que você está pensando em outra coisa, que você está lá em Madagascar, que você está lá na Fortaleza, que está tomando aquela cervejinha com os amigos e tudo mais, e aí você... Poxa, perdi, não entendi nada do que eu li, porque eu não estava lendo, mas não estava fazendo sentido, né? Aí volta e faz a leitura de novo. Quando isso começa a acontecer, ou é porque você não colocou a concentração, porque sua mente já está fadigada. E aí você precisa parar. Então, a agenda do dia é extremamente necessária. Exatamente. Se você sabe que você tem que parar para almoçar, faça isso com prazer, não faça com um prato na mão fazendo a leitura. Né? Exatamente. Não, se você tem que cumprir uma agenda, não só entenda que você precisa usar 40 minutos do teu tempo, mas que você precisa cumprir aquela leitura, aquele texto, dar conta de fazer um resumo, dar conta de fazer um trabalho em cima daquilo, dentro de um prazo que você vai estabelecer. Senão, acaba que você
vai jogando isso mais para frente e não se torna produtivo o seu estudo. Então, acho que o planejamento é ideal para o dia e não deixar de executar a agenda que você tem para o dia. Se você precisa ter um momento com os filhos, tenha. Se você tem que almoçar com a família, almoce. Se você tem que ter um tempo para parar para dar uma soneca, para descansar a mente, faça. Mas desde que você tenha isso na sua agenda. Eu brinco que quem foi meu aluno e está assistindo aí semestre passado, você me mandou mensagem de manhã, você recebeu uma mensagem. Professora responde das 14 às 22. Eu sempre falo, por quê? Porque de manhã, eu como mãe levo meu filho na escola. Aí depois que eu levo meu filho na escola, eu tenho um planejamento, aí eu vou estudar essa matéria aqui, estudo 30 minutos. Terminou, eu começo a me programar para ir para academia. Na academia é o meu momento, não pego no celular assim para olhar mensagens nem nada. Quando eu chego já é hora do almoço, então já estou me programando para fazer o almoço, porque aqui a gente fala do dia a dia, mas a gente está inserido nesse dia a dia. A gente faz o almoço, a gente leva o filho na escola, né? Então eu sempre falo que aí tem essa programação. Tem coisas que a gente consegue responder ali rapidinho, mas aí quando tem coisas que demandam muito mais tempo, aí eu sempre me programo, tem um horário, eu vou lá e respondo com o maior prazer do mundo, mas eu consigo fazer essa divisão. O bacana é perceber que tudo na vida tem que ter um planejamento, né? Tem que ter uma organização, né? Inclusive, acho que para a gente ter... eu estava lendo um livro, estou lendo um livro recente, por indicação de um amigo, chamado Atenção Plena. Né? Você fazer as coisas com atenção plena. Quando você planeja, você consegue fazer para que não ocorra isso. Eu estou sentada estudando e, de repente, o meu pensamento está no que eu tenho que fazer daqui a pouco. Eu não estou ali. Né? Então, quando você planeja, você tem a maior probabilidade de estar concentrado naquilo que você está fazendo. E a gente vive num mundo muito acelerado, né? A gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo. A gente está aqui fazendo a live, estou de olho aqui nas mensagens que estão chegando, quem está comentando, né? O Jefferson está aqui. Estou indo mais na academia do que você, Camila. Eles tá brincando aqui, olha. E a Camila, a gente está esperando a Camila lá no Cross também, né? O Jefferson está comentando. Pressão. Enfim, tá a gente tem que ter múltiplos olhares ao mesmo tempo, e aí isso nos coloca, às vezes nos força a prestar atenção em mais do que a gente deve. Na verdade, se eu paro para estudar, eu tenho que me focar ali, né? Se eu vou me alimentar, eu tenho que me alimentar. O que acontece? Muita gente está empurrando a comida sem perceber. Você não está percebendo o que você está mastigando, você não pensa, está conversando e está, né, pensando no que você tem que fazer depois do almoço, tem que voltar rápido. Vou te falar um exemplo legal aqui. Hoje as pessoas levam o celular até para o banheiro. Ele não se concentra nem no que ele está fazendo direito. É verdade. Né? Ele olha mais para o celular do que fazendo aquele negócio. Olha, tem 2 avisos aqui que eu vou dar para ti. Você que está aí na live, você se assistir os 3 dias, né? Os 3 dias, você vai ganhar um certificado. Olha aí, é isso. Né? Um certificado de 3 horas. Isso. Não é isso? Isso aí. Isso então, mesmo. fale aí, diretora, porque... Como é que vai ser esse negócio desse certificado aí? Nós estamos registrando aqui as presenças, os comentários, e aí você tem que mandar o seu número, não é isso? Mandar o número de telefone para que a gente possa entrar em contato e emitir a sua certificação, tá bom? Manda lá no privado. Para você que é acadêmico, que precisa daquelas duzentinhas, né, meu diretor? Principalmente para quem vai ser, já começa entrando com saldo positivo. Já entra com 3 horinhas ali de certificado. E são dicas muito importantes. Olha, hoje a gente está falando aqui de hábitos, novos hábitos. Amanhã a gente tem a professora Ingrid falando de formas de estudo, métodos de estudo, justamente para potencializar, né? Não vou perder. Não dá para perder. E na sexta-feira a gente tem o professor Jorge falando sobre o mundo do trabalho, como alcançar a excelência. Então, são 3 dias aqui de chaves muito importantes que a gente vai estar conversando e que serão determinantes para um ano de 2024 de muito sucesso acadêmico, muito próspero, ano de concurso, né? Então, aí. Vamos pegar essas chaves e aproveitar. Né? Depois desses 3 dias aqui de conversa nas lives, você vai lá para o esquenta de carnaval da Madre Teresa. Isso, no sábado. Como diz o meu amigo, porque aulão de ritmo gratuito e aberto ao público. Onde é que vai ser? Vai ser lá na Praça do Fórum, dia 20 de janeiro, às 17h30.
Praça do Fórum, sorteio de brindes, esquenta de carnaval do Grupo Madre Teresa. Tu vai, Mana? Isso. Como Eu diz vou, o não vou Cabo. perder essa dança lá, não vou perder essa programação. A professora Marcela está organizando aí, né? Tudo lindo. Vai ser Olha, show. é um aulão de ritmos. Isso. O Para pessoal quem vai- quer começar a fazer exercício, está aí uma ótima oportunidade. Pronto, de capturar aí o hábito neste momento, começar a desenvolver. Aí, como diz o caboclo, o peão fica 3 dias aqui para pegar um certificado no sábado. É no sábado, né? Isso. Vai rolar o aulão de ritmo. Aí ele vai para lá e extravasa, queima aquela caloria. Aí, Exatamente. quando ele já faz a matrícula dele, ele já vem doidão para cá para estudar. Porque agora ele já criou novos hábitos, ele já tem aí um direcionamento, um foco, um planejamento. Porque aqui, essa mesa aqui é de peso. Nós temos 2 autoridades aqui, né? Doutor Alessandro. Essa pequena aqui, eu sou suspeito para falar, conheço 18 anos já. É. Né? Uma vida, né? Trabalhando junto. E sei, eu vivi, vi, né? As 2 fases dela. Não vou falar. A minha língua está coçando. Vou falar. Tá coçando a minha língua aqui, eu não vou falar. Não. Mas eu conheci Patrícia Fumante. Bebia socialmente, Eu não mas gosto de bebia falar a hoje. expressão gordinha, Hoje porque zero. as pessoas acham que é preconceito. Obesa, era obesa. Obesa, Muito fofinha. obesa. Isso. Fofinha é mais carinhoso, fofinha. Eu não posso falar que ela bebia horrores. Bebia aos finais de semana, socialmente. Socialmente, porque Né? quem bebe socialmente bebe com uma galera, não é isso? É isso aí. Ou bebe pouco. Como é esse negócio de beber socialmente? Perguntando aqui para nossa convidada de honra. Álcool, Olha. fumo, vícios, atrapalham Nossa, essa sim. vida aí? Com Porque certeza. tenho amigos que eles dizem que faz bem, que eles fazem Não. levantamento de copa, arremesso de tira-gosto, e dizem que faz bem para a vida deles, porque eles vivem felizes. E como é que concilia essa felicidade causada pelo vício, querendo criar um novo hábito para ter uma vida saudável e engrenar na faculdade e ter resultados positivos? Muito boa. Difícil essa, né? Isso. Mas, na verdade, falando pela parte neuronal, a região do nosso cérebro responsável pelo vício é a mesma responsável pelo hábito. Então, para a gente consegue aí fazer essa modificação. E por que o vício ele é tão prejudicial? O vício, ele entra na tua vida, principalmente o cigarro, né, o fumo, e aí ele vai tomando aos poucos o teu dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa que bebe socialmente, ela tem aquele dia com aqueles amigos. A pessoa que fuma, não. É de manhã, é à tarde, entre o almoço e janta, né? Mas falando muito em questão de vivência, de ambiente. Agora, falando em questão de ambiente, o ambiente ele interfere muito no local que você está inserido, inclusive no vício. Exemplo, se aqui a gente é acostumado a tomar uma juntos, né? Eu sei que que sábado, a galera aqui vai tomar uma na orla, e eu tava com vontade, exemplo, do aulão. Se eu convidar a galera aqui que está acostumada a beber, eles não vão querer ir comigo. É mais fácil eu ir com eles. São 3 contra 1. Então, por exemplo, Yuri, toda vez que eu vou naquele determinado lugar encontrar aquelas pessoas, eu faço a utilização do álcool, por exemplo. Então, o ambiente, ele interfere muito no seu dia a dia. Não é que você vai deixar aquelas pessoas. Mas quando você está num ambiente em que todo mundo bebe, é mais fácil com que eu beba também. A mesma coisa acontece com o fumo e a mesma coisa pode ser benéfica. Por exemplo, eu estou aqui com pessoas extremamente inteligentes e a minha vontade é estudar com vocês. Galera, vamos se reunir para estudar? Opa, eu vou estudar. Principalmente porque eu sei que a professora é de excelência, eu sei que o professor é de excelência. A mesma coisa se eles falarem, não vamos estudar para a prova, vamos na sorte. É mais fácil ir com eles. Então, o ambiente, ele interfere. Quem são as pessoas que fazem parte do teu ambiente? Para onde essas pessoas estão te convidando? O que elas estão te motivando a fazer? Então, em questão de vícios, eu sempre falo que não tem como uma pessoa modificar de uma vez, mas aos poucos a gente consegue fazer essa diferença. Então, tem muitas pessoas que já tiveram um vício antes e que modificaram esse vício para fazer algum exercício físico, se tornaram excelentes no exercício. Porque assim como eu tenho propensão
propensão para vício, eu tenho essa mesma propensão, biologicamente falando, para adquirir um hábito. Então, por exemplo, se eu tenho facilidade para adquirir um vício, eu tenho essa mesma facilidade para adquirir um hábito saudável. Está coçando a língua da minha orelha direita aqui, porque o que você falou, acho que foi assim, para ela, eu acho. Não, será? Sensacional, é isso mesmo. Porque eu penso que a gente acaba substituindo essa propensão a uma espécie de compulsão, a hábitos, né? Ao vício, que acaba. O vício é um mau hábito, né? Você depende daquilo. O que eu acho que eu consegui fazer foi sair do fumo, sair do tabaco e do álcool socialmente também. Hoje, quem me conhece sabe, é zero álcool. Zero álcool. Sem nenhuma saudade. E zero noite também, não a coisa tem mais saudade? difícil. As pessoas me convidam para festa, eu digo, não vou, eu não quero, não tenho interesse em ir. Né? Acho que eu já saí o suficiente, já bebi o suficiente, não curto mais. E eu gosto mais de ser assim, como hoje, né? Mais tranquilo, quem gosta, quem curte e tal. Então, assim, eu penso que justamente essa propensão a criar hábitos, eu consegui converter. E o cigarro, o fumo, é muito ruim de largar, gente, é muito difícil. E aí, quando você pega, não, vou colocar uma atividade física. Quando eu comecei a atividade física, eu não parei de fumar, não. Eu comecei a treinar musculação e continuava fumando. Aí, o professor começou a me colocar para fazer esteira, e eu comecei a perceber que eu não aguentava correr 1 minuto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já tinha começado o processo de emagrecimento e eu percebi que meu cardio estava terrível, pulmão, né, afetado pelo cigarro. Aí eu resolvi, falei, quer saber? Vou parar. Guardei a carteira de cigarro na gaveta e não mais fumei. E entrei para um grupo de corrida. Aí eu comecei... Substituiu aquele hábito por outro. E aí né? era 5 da manhã. Né? Exatamente. Pessoal, Exatamente. Você que está aí na nossa live, faça uma pergunta aqui para os nossos convidados. Para a professora Thayu, para a Patrícia, para o nosso diretor Alessandro, que são pessoas aqui que estão preparadas para te responder, mas pergunta coisa boa, não vai perguntar porcaria também não. Pergunta sobre o tema, fuleiragem. né? Uma pergunta. Não vem com fuleiragem não. Manga com febre faz mal. Não vai fazer esse tipo de pergunta, que isso aí é do tempo da vovó, que não tem mais nem sentido. A gente toma manga com leite faz mal, açaí com leite faz mal. Não vai esse tipo de doidice, porque faz uma pergunta legal sobre como resolver algum problema que você tem, por exemplo. As pessoas assim têm um problema sério, professora, que é um hábito chamado preguiça. Preguiça é um negócio assim que não tem cura para preguiça. Tem remédio para preguiça? Não tem. A gente chama hoje também de procrastinação, né? Educadamente, né? Isso. O que é? É você descansar antes de estar cansado. Ah, não, depois eu faço. Agora não, vou descansar. Você nem começou a fazer, né? E voltando, eu acho que em questão de não fazer, da procrastinação, é você agendar, voltar lá para o início e falar, não, hoje eu não faço nada durante o dia, um exemplo. Mas hoje eu vou fazer essas 2 coisas aqui. Amanhã eu faço. Porque se você acumular, você vai acabar tendo que fazer de uma vez ou outra, né? Uma hora ou outra você vai ter que fazer. Então, o ideal é você fazer aos poucos, começar aos poucos, né? Você tem que ver que vai ter vai refletir de forma negativa na tua vida você não fazer, você não estudar. Eu sempre falo muito que é importante você não se comparar também. Eu quero começar a estudar, mas eu quero estudar igual fulana que estuda 8 horas por dia. Eu quero começar a treinar, mas daqui a 3 meses eu quero o corpo da ciclana. Então, cada um tem o seu, como eu posso dizer, o seu tempo, né? O importante é você não parar e você não se comparar. Porque alguém está com a mesma idade que eu, já é concursada. Comece agora, entrando aí nos cursos da Madre, né? Vou vender logo o meu peixe aqui. Eu acho que ainda essa semana a gente vai ter inscrição de pós-graduação, né? Então, dê um salto aí na sua vida, comece. Vou aproveitar rapidinho aqui para falar para vocês que a primeira vez que eu entrei na Madre Teresa, eu entrei para fazer uma pós. Eu já estava terminando minha faculdade, falei, não, agora eu vou fazer uma pós, não quero parar. E aí eu perguntei em questão de preço. Qual é o local que tem mais barato aqui que eu posso fazer? E aí eu descobri a Madre Teresa. Nunca tinha vindo em Santana, vim aqui direto para fazer minha inscrição. E aí, após um tempo, acho que 1 ano e meio, eu estava dando aula na turma em que eu entrei para minha pós. Aí eu fiquei pensando, olha, aqui que eu entrei a primeira vez para fazer uma pós e agora estou dando aula nessa
nessa sala. Então, para mim, foi algo assim muito importante em questão de superação própria, né? E agora, ser coordenadora da pós-graduação, que foi o que me fez entrar aqui, para mim é uma honra muito grande. Eu quero falar para as pessoas que a gente trabalha com a mesma perspectiva de sonho que eu tive um dia. Eu não tenho condição de pagar uma pós-graduação extremamente cara, mas eu quero a qualidade. E aí, quando eu vejo que eu consigo ter um preço e a qualidade desses profissionais no mesmo local, eu tive isso na minha vida aqui, e eu não falo por estar na Madre, mas eu vim para isso, eu entrei como aluna, e a gente quer levar esse mesmo conhecimento para as outras pessoas com o mesmo custo que seja acessível às pessoas. Então, eu sempre falo, vamos começar falando de hábito, começa a incluir algo na tua vida que vai te fazer melhor, né? Que vai te fazer evoluir. Tudo que a gente faz em questão de cursos, agora você vai ganhar seu certificado. E eu tenho a honra de estar aqui nessa mesa com vocês. Eu tive a honra de participar de banca de TCC com o professor Jorge, que é excelente profissional. Professora Ingrid também. Tem nem palavras para descrever. E aí, isso, para mim, é uma evolução diária minha. Nossa, eu estou aqui compondo a mesa com profissionais tão renomados. E, para mim, é algo assim muito gratificante, né? Então, quero que as pessoas comecem, não se contentem. Não, Tayura, eu já estou aqui na graduação. Termina a graduação, vamos iniciar pós. Tayura, eu terminei o ensino médio, não sei o que eu vou fazer. Vamos iniciar um técnico? Não dá para começar a graduação agora? Vamos no técnico? Dá para começar a graduação? Vamos entrar na graduação? Terminou. Teve vários alunos aqui que terminaram a graduação, já estão aí concursados, né? Maravilha. Então, para a gente, é uma alegria muito grande quanto professor, profissional. Beleza, tem uma pergunta aqui, já que eu pedi perguntas. A Cristina, mandar um abraço para a professora Ericeira Maria, que está aqui, olha. Tá aqui, tá. Ela está falando, ansiosa pela pós-graduação. Ela mandou um abraço para o diretor Alessandro, para a diretora A professora Patrícia. é maravilhosa. É uma pessoa muito bacana. Eu acompanho ela aqui nas redes sociais e vejo as ações dela, né? Fora da Madre, que é um negócio assim bem E a legal. professora é a musa do ciclismo, a professora Maria Ericeira, né? Eu vejo também as paisagens. É a musa do nosso ciclismo aqui da instituição. Olha, a Cristina perguntou o seguinte: tenho muita dificuldade para concentrar na hora de estudar sozinho, para me concentrar na hora de estudar sozinho. Tem alguma dica de como ter mais concentração na hora dos estudos? Uma pergunta muito boa, né? Em questão de concentração. Primeiro eu preciso avaliar o que está tirando a minha concentração, né? Às vezes, é o celular que toca aqui perto de mim, é uma música que está tocando ali. Então, o que está fazendo com que eu perca a minha concentração? Você está num ambiente apropriado para você estudar? Tayuri, aqui onde eu estou está muito barulho, né? A iluminação não está boa. Então, tente achar o melhor local para você estudar. E aí tem várias situações. Eu, por exemplo, às vezes, quando está um barulho muito alto, eu coloco uma música agradável para mim, que me auxilia a estudar. Tem pessoas que não conseguem estudar com música, mas elas conseguem estudar, por exemplo, no silêncio total. Então, o que é aquilo que te ajuda a estudar? É bom a gente ver o que está causando a tua distração e o que te ajuda nessa concentração. Lembrando que, às vezes, a distração ela pode vir por questão hormonal, né? Então, você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? Está tudo ok? Porque muitas das vezes, eu já vi vários casos que a questão era em questão hormonal. Então, às vezes, só o ambiente, a gente procurar um ambiente mais adequado não é o suficiente. Mas se você come bem, se você dorme bem, você faz seus exames regularmente, então a gente tem que avaliar esses aspectos aí. Mais duas perguntas Eu queria complementar um pouquinho a fala da professora, dizendo uma técnica que eu gosto de usar. Eu gosto de escrever. Perfeito. Quando eu estou estudando, eu escrevo. Eu faço anotações ou coloco os principais tópicos ou faço um mapa conceitual. Né? Inclusive, tipo mapa mental, foi feito um estudo mental. que pegaram indivíduos, né, para estudar o mesmo conteúdo. Alguns indivíduos somente viram esse conteúdo, outros indivíduos viram e digitaram esse conteúdo, e outros indivíduos ainda viram conteúdo e escreveram conteúdo. E foi descoberto que as pessoas que escrevem, elas tendem a decorar muito mais e aprender determinado assunto. Então, por exemplo, quando eu estou estudando, eu também costumo fazer. Eu vou anotando aqui. Então, tem essa frase aqui, isso aqui é chave para mim, depois eu vou montando. Se você só vê
você tem maior propensão a esquecer, né? A gente não consegue guardar tudo. Mas aí, quando você começa a anotar, o teu cérebro ele vai criando, né? Ele vai criando novas ligações neuronais que te ajudam a lembrar desse determinado assunto. E até a leitura em voz alta também. Eu gosto muito de ler para mim mesma. Tem gente né? que faz musiquinha com o assunto. Já pode viu? fazer. Já usei. Aí, musiquinha Musiquinha com assunto. também funciona, mas eu gosto de ler para eu, às vezes, quando eu tô com problema da concentração, quando eu vejo que o meu pensamento está voando, aí eu começo a ler em voz alta para me obrigar a prestar atenção na minha própria voz. Tá vendo aí, pessoal pegando né? dica? Tem mais uma pergunta aqui da Tatiana França. O que fazer quando você não consegue manter o foco quando está estudando? Tipo, foge às coisas da mente. Tem algo que a gente pode fazer para estimular a mente? Eu acho que é quase a mesma resposta. Mesma ideia, né? Outra aqui, ó. Iverson Gama. Professora Tayuri, dá para aliar o cardio intenso, corridas de alto desempenho, com musculação? Ou uma modalidade atrapalha a outra? Vamos lá. Boa. Depende muito do seu objetivo. Exato. Por exemplo, eu conheço pessoas que essas pessoas elas fazem musculação, mas o objetivo delas é o foco na corrida. Então você vai ter que fazer um treino mais moderado, porque você precisa usar a energia no seu cardio concentrado. Tayuri, eu não tenho objetivo, mas eu chego na academia. O que eu faço primeiro? Um cardio ou musculação? O ideal é que você faça primeiro a musculação, Exato. porque senão você vai gastar toda a sua energia no cardio e aí você não vai ter força para fazer a musculação posteriormente, questão de energia, né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que são atletas de corrida. A musculação deles é com foco na corrida. E eles não podem desenvolver muita massa muscular porque eles ficam pesados para correr. Esse é o objetivo deles. Mas o ideal você pode sim fazer. Inclusive, Tayuri, qual é o cardio ideal para o aspecto cognitivo? Cientificamente é o moderado, né? Nem o baixo, nem o intenso. Para o seu aspecto cognitivo desenvolver, a gente fala no cardio moderado, né? E aí, a musculação... Tem hormônios, inclusive, que eles são liberados através das contrações musculares. A irisina é um caso. E esse hormônio, ele te causa enorme bem-estar. Então, associa a musculação e ao cardio. Por que, Tayuri, eu não gosto de fazer cardio? Quando você faz o cardio, você cria resistência até para o treino de musculação. Você emagrece o cardio? Sim, Muito mas assim, pouco. o que é emagrecer? Depende da tua dieta. Por exemplo, digamos que eu coma em superávit calórico, coma mais alimentos do que aquilo que eu gasto. Eu vou fazer um cardio enorme e não vou emagrecer. E aí, digamos que eu esteja com um déficit calórico, eu gasto mais calorias do que eu consumo. Eu não preciso fazer um cardio exagerado para secar, porque eu já estou em déficit calórico. Então, a tua alimentação, ela vai refletir lá no teu treino. Exatamente, é que nem a pessoa que corta o carbo. Não vou mais comer carboidrato e eu quero treinar um treino intenso. Você não vai conseguir, porque você não tem reserva de energia. Pode até queimar, dizem que até queimar a musculatura, né? Exatamente. Perder, no caso. Olha, a gente chama do catabolismo. Isso, a Dani Barbosa está dizendo bom, eu queria que vocês colocassem mais palestras de carga horária gratuita. Vamos ter. Mas você está assistindo essa, amanhã vai assistir outra, sexta-feira vai assistir outra, e a gente ainda vai inventar mais coisa por aí. Tá vindo muita coisa nova e muita novidade. A vovó, conhece a tia? Não te agonia. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui para ver se tem. A Ericira tá. Eu amo ciclismo. Eu estou interagindo com a galera aqui porque é muito bom você estar conversando com a gente aqui e tá vendo que a gente está, como diz a vovó, te dando moral, né? Quando eu faço a apresentação no curso, fico muito nervosa. Tem alguma dica? Tem sim. Primeiro que a gente deve começar... Todo mundo já teve aquele momento de ficar nervoso, né? Eu lembro a primeira vez que a gente foi dar aula. Aqui, chegar na live, tem esses momentos que não tem como a gente fugir. Mas como a gente pode utilizar e modificar? Primeiro, a gente começa a falar, né?
em público com pequenas pessoas. Então, por exemplo, aqui entre nós somos 3 pessoas. É provado cientificamente por psicólogos que quando você começa de forma gradual, você tende a se soltar muito mais. O que eu sempre falo? Tenha segurança daquilo que você vai falar. Tá, Yuri, eu estudei para minha apresentação, eu estou preparada. Isso é um ponto positivo. Por quê? Porque quando você fica em dúvida, quando você acha que não estudou tão bem, as coisas fogem, né? Eu sempre falo, você esqueceu determinado assunto, não fica assim esperando, porque não. Vai sintetizando aquilo que você lembra e de alguma forma ele vai fluindo. Então, eu sempre falo para os alunos, a gente sempre tem aqueles alunos que ficam um pouquinho mais nervosos, eu sempre falo para eles que eles estão em casa. Mas né? também tem aqueles casos, né, Patrícia, que o camarada tá seguro, tá fechado com o conteúdo, tá bacana, e chega na hora daquele apagão, ele trava, fica nervoso, chora, não consegue apresentar, e aí? Tem remédio para isso? Essa questão de comunicação, eu acho que é prática mesmo. Quanto mais você exercita, vai tremendo, vai com medo, mas fala alguma coisa, né? Começa a praticar. Falar em público tem muito isso, é você se habituar. Claro que, ao começar uma palestra para grandes públicos, de repente dá Exatamente. Né? É uma espécie de ansiedade. Daí a pouco você começa a ficar à vontade e pronto, flui. O Buraz não é um cara nervoso, que fica extremamente nervoso. Eu dei aula dando aula no Central do Enem, com estádio lotado. Alunos, aí eu subi lá no palco, olhei para eles, e aí, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com você? Assim, tipo, como se eu estivesse em casa. E né? eu costumo avaliar esses alunos muito individualmente. Então, por exemplo, o aluno no primeiro semestre, ele não falava nada. Segundo semestre, ele já começa a se soltar. Terceiro semestre, exatamente. E aquele aluno que se soltou de forma moderada, muitas das vezes ele tira uma ótima nota porque ele já teve uma grande evolução, né? Então, nós, professores, a gente tem todo um cuidado para avaliar você, né? Para entender esses aspectos. E aquilo que você puder repassar ao professor é muito importante que o professor conheça. Professor, eu tenho essa dificuldade de falar em público, né? Então, pode acontecer. Eu sempre procuro deixar meus alunos muito à vontade na questão de apresentação. Vocês estão em casa, se quiser eu não olho para você, né? Uma última pergunta aqui, rapidinho, pra gente, que a gente já está indo já para os minutos finais, né? Aí, essa aqui é importante também em relação a pós-graduação, tá, professora? Perfeito. A Faculdade de Madre Teresa está ofertando alguma pós na área da enfermagem? Sim, a gente vai ter urgência e emergência, e ginecologia e obstetrícia, além de docência no ensino superior. E a gente vai ter uma lista aí, reserva para educação especial e inclusiva. Então, você que tem interesse em cursar uma dessas pós, entre em contato com a gente a partir aí, até no final dessa semana, a gente já vai estar com as inscrições abertas, né? A gente tem um excelente valor aí. Tem desconto para aluno egresso da Madre Teresa. Essa palavra mágica aí, ela coça. Entendeu? A Camila, que é a coordenadora da enfermagem, né? Ela já respondeu aqui também essa pergunta. Está respondendo bacana aqui. E, pessoal, nós estamos caminhando aí para os nossos minutos finais. E dizer, já para toda essa rapaziada que ficou do início ao fim, que você ter que mandar seu nome, né? Para poder ganhar o certificado lá. Acompanhe esses 3 dias. No final das contas, 3 horas de um certificado, onde você precisa de 200 para fechar um curso, vai construindo tijolinho por tijolinho. Não vai te agoniar, como diz o peão, vai deixar para o último semestre, aí o último semestre já tem o TCC, aí é correria, vai construindo aí nessas horas com essas atividades. Exatamente, então, você manda hoje teu número, amanhã você manda novamente e no último dia você manda novamente, interage aí nos comentários, que aí você vai ganhar seu certificado e melhor ainda do que o certificado, você vai ter esse conteúdo aí de qualidade. Sim, doutor Alessandro, meu diretor, suas considerações finais aí pra gente encerrar essa live que foi um sucesso aqui, chave de ouro. Queria agradecer primeiramente o convite, dizer que é uma grande satisfação estar aqui contribuindo, falando de um tema tão legal, porque a gente vive isso todo dia, né? E poder contribuir com a sociedade de alguma forma, dando essas contribuições, compartilhando esse conhecimento, é muito legal e eu agradeço. Faço votos de que tenha chegado aos corações, né?
tenha servido de alguma forma para contribuir para a vida das pessoas, que é o propósito nosso, que é o propósito da Madre. Obrigado. Bacana. Professora Patrícia, nossa diretora de ensino, mulher retada, mulher que sabe da lei, da escola, virada. Suas considerações finais. Então, vou aproveitar aqui porque, como professora, como pedagoga, eu fiz aqui as anotações, as 3 grandes chaves liberadas pela professora Tayuri aqui. Dormir bem, dormir melhor, procurar dormir melhor, se programar, se planejar e escolher estar entre pessoas que queiram o mesmo que você, que tenham o mesmo objetivo que você. Essas 3 chaves fazem a diferença na implantação de hábitos saudáveis e que contribuam com o seu desempenho no ensino superior. Minhas palavras finais, agradecer a professora Tayuri, professor Alessandro, Buraslan, mais uma vez aqui fazendo a recepção dos nossos convidados. É uma satisfação sempre estar aqui. Estarei com ele aqui esses 3 dias e no Madrecast nesse início também. Vai ter Está sendo muito bom. Terça-feira a gente está de novo aqui. E dizer, né, pessoal que nos assiste, 2024 é o seu ano. Então, aproveita essa oportunidade, pegue essas chaves durante esses 3 dias, venha para a Madre, venha construir o seu plano, o seu projeto de vida com a gente. Temos os melhores professores, os melhores cursos, pessoas realmente engajadas em entregar o melhor a vocês em termos de formação. Atendemos aí, ofertamos desde a educação infantil até a pós-graduação, com o novo segmento dos cursinhos, curso da CESA, curso pré-ENEM, os nossos cursos técnicos, que já são tradicionais aqui, né? Santana, Macapá, venham estudar conosco, nós temos o melhor para entregar a vocês. Vamos construir os sonhos juntos. Legal. E a nossa convidada de honra, eu vou logo agradecendo aqui, porque eu que agradeço. Eu, como apresentador, eu não tenho considerações finais. Não me interessa, né? Eu só faço agradecer, porque você trouxe para a gente aqui dicas importantes para a mudança de hábitos. Às vezes parecem assim, coisas tão simples, né? Dormir mais, se alimentar, andar com pessoas legais, que às vezes a gente só anda com quem não presta. Pois é, Bruno. Não é? E aí a gente quer andar com quem não presta, que a gente acaba não prestando. Né? Então, o que acontece? Te agradecer. Antes de você falar, dizer que o pessoal aqui está muito satisfeito, gostou muito da live, está mandando um abraço para você. Você tem muitos fãs aqui. É um negócio assim que bombou legal. Então agora você faça suas considerações finais e eu deixo o nosso agradecimento no nome dos nossos diretores, né, daqui da Madre. Né? Cadê o Felipe? Já chegou o Felipe? Felipe amanhã estará aqui, mas já chegou em Macapá, já chegou em Santana, quero dizer. Graças a Deus. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa mesa com vocês, profissionais que eu admiro demais, né? Falar que a gente poderia ficar aqui horas, né? Porque a gente tem vários hábitos aí que a gente poderia acrescentar na nossa vida, mas falar que foi muito importante para mim também. Aprendi com vocês aqui também na noite de hoje, né? Quero mandar um abraço para todo o colegiado de enfermagem, que sou suspeita para falar, né? Colegiado de enfermagem, todos os outros colegiados, a galera que eu vi aqui, que está aqui nos comentários com a gente, mandar um abraço para o professor Jefferson, né? Tá aqui. E falar, como a professora falou, 2024 é uma página em branco. O que você vai querer escrever nessa página em branco, né? Então, comece a pensar o que você vai querer escrever. É só teu. Seja a protagonista dessa história, né? Seja qual for o teu aspecto, seja no aspecto físico, seja no emocional, seja na tua vida acadêmica. Como que você quer crescer? Então, sempre falo para os alunos que cada um tem uma realidade diferente. E eu sempre penso muito nisso. Eu vim de uma família muito simples, né? E eu sempre tive um objetivo. Meu objetivo era crescer, e quando eu falo crescer, eu falo em questão de oportunidades, né? Crescer de forma cognitiva,
melhorar como pessoa. Então, eu sempre deixo para meus alunos, e quero deixar para todo mundo que está assistindo a live, faça do seu 2024 a melhor página em branco que você vai preencher da sua vida. Eu sempre falo que o pensamento positivo, ele nos auxilia demais. Então, não sei o que está te fazendo pensar agora, o que está precisando mudar na sua vida, mas comece com o primeiro passo, né? E em seguida, tenha pessoas que vão te auxiliar ao teu lado. Tayuri, ninguém acredita em mim. Acredite em você. Eu sempre falo uma coisa que, quando os alunos falam assim, professora, eu não sei, mas eu quero aprender. Bora! O que você quer? Qual é a tua dúvida? Mas quando ele fala, eu não quero, eu não sou capaz, eu não posso. Quando você diz que você não é capaz, como eu vou te convencer de que você é? Então, não deixe nunca ninguém dizer que você não é capaz. Seja você a primeira pessoa a acreditar em você. Tayuri, ninguém acredita em mim, mas você vai mudar. E aí, quando você estiver lá em cima, você estiver com seu diploma, você estiver se formando, você vai lembrar que um dia você acreditou em você e isso foi o suficiente para fazer você mudar de vida. Ai, ai, como diz o meu amigo, olha, agradecer também os nossos patrocinadores. Poxa, a gente não pode esquecer de quem está bancando aqui a gente, né, pai? Por exemplo, Máfia Iluminações, contato 99151-3133. Falar com Gabriel Nogueira, trabalha com eventos corporativos, aniversário em geral. Amapá Planta, essas plantinhas são da Amapá Planta, 99-116-1576. Falar com Lázaro, trabalha com floricultura, paisagismo, agro, garden e muito mais. E a Indoor Mídias, né? Telas e totens digitais, que ele alavanca negócios de marcas de serviço. Então a gente agradece o nosso pessoal que acredita no nosso trabalho, no nosso projeto, que investe nos nossos patrocinadores. Esse aqui a gente não pode nunca abandonar, pai. Não é verdade? Então você aí que assistiu a nossa live, que comentou, que participou, que mandou abraço, que disse que a Ingrid é maravilhosa também, a própria Ingrid disse aqui que todo mundo é maravilhoso. É um negócio assim bem legal aqui, ver os comentários, né? Live maravilhosa. A gente fica assim muito feliz de ter essa participação de vocês, que é importante pra caramba, para dar o feedback de como foi aí a nossa live, né? Deixar uma mensagem aí legal, uma mensagem positiva para fazer um corte para depois jogar no Instagram. Isso é muito maravilhoso. Não esqueçam, amanhã quem é, Patrícia? Amanhã, professora Ingrid Reale, professora doutora Ingrid Reale, todo mundo já na expectativa aqui das chaves que ela vai entregar, dos métodos, das técnicas de estudo que vão ajudar muito no ano de 2024. A professora Ingrid está ligada aqui também na live, com toda a galera da graduação. Camila está dizendo aqui que vai até dormir cedo hoje, professora. Já e a gente mudou. vai esperar ela na academia amanhã, às 6 horas da manhã, né? Que ela está nos devendo essa presença. Beleza, pessoal. Então, grande abraço, boa noite, muito obrigado. De coração, o Grupo Madre Teresa agradece a sua participação. E amanhã estaremos novamente aqui às 19 horas. Grande abraço, fiquem com Deus e Boa Madre noite. Teresa no coração. Tchau. Tchau.